mais uma vez juntos aqui no canal Falando de Umbanda por Mauro Simões. Eu sou Mauro Simões, zelador de Umbanda, zelador do terreiro de Umbanda, Escola da Vida, situado no Rio de Janeiro, em Sepetiba. O tema de hoje, qualquer dúvida, qualquer interlocução que desejem, vão aparecer aí nos meus canais de contato, podem mandar tema, para que nós possamos continuar falando de Umbanda. O tema de hoje é um tema que há muito tempo é discutido na Umbanda. Se chama união, Mas o tema, na verdade, é umbandistas e a síndrome de Teflon. O que seria, isso então? O que seria, vocês devem estar se perguntando, o que seria a síndrome de Teflon? Eu vou chegar lá. Já sabemos o que é Teflon. Teflon foi uma grande criação do século XX, que é um antiaderente usado em panelas e em outros aplicativos para ser antiaderente, uma camada antiaderente. E eu fiz essa analogia porque o povo, não é só Umbanda não, o povo do Axé no geral, ele tem essa antiaderência, ele não adere, ele não agrupa, ele não junta, ele é antiaderente, ele tem a vocação a estar desunido, ainda que queira muito, ainda que se fale muito o tempo todo em união. Na verdade, isso é uma tese ou uma equação, como queiram chamar, que eu cheguei a essa conclusão e coloquei esse nome só no intuito de, vamos dizer assim, minimizar, deixar um pouco mais alegre uma coisa tão grave quanto a nossa falta de união, essa falta de aderência uns aos outros. Mas é uma coisa que eu sou zelador de Umbanda faz esse ano 22 anos. Eu já estou na Umbanda, na verdade minha avó era umbandista, no Caminho da Verdade durante 40 anos. Eu conheci Umbanda desde sempre. Passei um tempo agnóstico, enfim. Posso dizer que eu tenho uma vida umbandista. Mesmo no tempo que eu era agnóstico, mesmo no tempo que eu estive fora, mas a Umbanda sempre esteve ali me margeando. Por que disso? Porque eu também sou fotógrafo. E eu fotografei muito, independente de estar ou não na religião na época, eu fotografei muito terreiros de Umbanda e Candomblé. E uma das coisas que mais se escuta, eu sempre ouvi falar, e até hoje se escuta, é unânime: precisamos nos unir. A Umbanda, a Candomblé, o povo do Axé, precisam se unir. União, precisamos nos unir, precisamos isso aqui. Os evangélicos, então, por que não se une, afinal de contas? Qual é a dificuldade que tem o povo do Axé da união? Por que são tantos interpérios para o povo do Axé? E por que não se juntam? Por que não se aderem? Por que não raspam o Teflon? Por que não fazem uma aderência? Por que não estão juntos? Por que não estão unidos, já que se pede tanto, já que se clama tanto e que se tem a real necessidade? Por que não estão juntos? Essa pergunta de repente começou a vir na minha cabeça com muita força, e eu comecei a parar para pensar o porquê. E a lógica aqui, como aqui nós estamos falando de Umbanda, eu não sou dono de verdade, eu cheguei à seguinte conclusão dessa equação, ou dessa tese, brincando com síndrome de Teflon. É a seguinte: quase todas as religiões, elas cresceram e forjaram justamente por não ter a síndrome de Teflon, por elas terem a necessidade de aglutinarem, por elas terem a necessidade de sobrevivência, de se juntarem. O que é bem natural,
o que faz parte. Assim foi com o cristianismo, assim foi com o protestantismo e assim com várias outras religiões que precisaram se juntarem. Quanto mais juntos estavam, mais se fortaleciam, né? Mais estavam fortalecidos, e até hoje o fazem dessa forma. Já vê aí os evangélicos que eles discordam das suas bandeiras ou das suas multiplicidades, mas estão sempre juntos no mesmo ideal, né? Os batistas, os presbiterianos, que na minha opinião são cabeças mais abertas, são muito mais tolerantes do que os neopentecostais, eles não falam a mesma linguagem, mas enquanto se fala de evangélicos, eles, né, dá a impressão que é uma coisa só. Nós temos uma impressão. Eu digo isso porque eu tenho amigos que são pastores dessa linha de presbiteriano e batista, e eles não... Tem um até que fala assim abertamente: eu não suporto e não reconheço a Igreja Universal como sendo representante dos evangélicos. Mas eles não vão contra também, percebe? Eles ficam no chamado aglutinamento. Eles não têm longe de síndrome de Teflon. Mas então por que o povo do axé é tão distante um do outro? Por que nós não conseguimos nos unir? Porque a nossa sobrevivência não dependeu dessa união. Aí eu parei, pensei, comecei a pensar e voltei lá no passado. E para nós entendermos isso, precisamos voltar. Vamos falar aqui no caso da Umbanda, né, mais propriamente dito. Nós precisamos regressar para 1908, que é o mínimo. Por que 1908? 1908, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, então, anunciou a Umbanda como religião. Porém, o movimento umbandista já existia. Aquilo que nós vemos no terreiro hoje já existiam pipocando nos terreiros da vida, nos cantos da vida. E o que acontece? Eu vou até 1908 para ter uma referência. Porque se você... Vamos transportar. Hoje falar em 1908, quem não gosta de história não se dá conta, não tinha essa quantidade de automóveis, só quem tinha automóvel era milionário, a luz elétrica era para pouquíssimos, uma série de coisas que hoje, né, telefonia, uma série de coisas que hoje a gente tira como normal, naquela época não era. E se andava a cavalo, tudo basicamente era cavalo, não tinha direitos, não tinha, as mulheres não votavam, havia todo um processo que é completamente diferente do que é hoje, inclusive a questão religiosa. A ICAR, para quem não sabe, a ICAR é a Igreja Católica Apostólica Romana, ela mandava mais do que o Estado no Brasil, né? A ICAR tinha um poder paralelo gigante, até hoje ainda tem, mas perdeu bastante. Mas ela tinha um poder paralelo muito grande. E ela admitia, dentro daquilo que era pertinente à sua conduta, qual religião, não existia o Estado laico, qual a religião que era determinante aqui. E para evitar esses cultos que já existiam de candomblé, existiam de Umbanda, mas com outros nomes, né? O próprio candomblé eram outros nomes, né? Candomblé de caboclo, adjunto de Jurema, batuque, macumba, porque macumba não era considerado pejorativo, hoje eles estavam crescendo, numa crescente, e a ICAR fez com que se tornasse legalmente contravenção. Era uma contravenção penal. Era uma contravenção penal, ou seja, quem estivesse dirigindo ou praticando esse tipo de culto era preso. Preso não, era conduzido à delegacia, imediatamente, na hora lá, tá com santo ou não tá com santo, vamos para a delegacia todo mundo, e com isso, os terreiros de Umbanda, com outros nomes, e os candomblés, os axés, por assim dizer, eles precisaram se isolar, tá entendendo? Precisaram se isolar. Quanto mais isolado, mais à margem
da sociedade estivesse, não é marginal no sentido pejorativo, marginal no sentido à margem da sociedade. Então, quanto mais marginal tivesse, né, à margem da sociedade, era melhor, porque a delegacia não ia lá e aí o cara também não se incomodava muito. Então, os terreiros chamavam-se roça, né? Por quê? Porque era na roça mesmo, se fazia na roça, não é só pela questão do custeio, porque o custeio acabava sendo mais caro, o transporte, o deslocamento, que não era fácil, naquela época não era, hoje tem Uber, né? Você pega, não, ônibus para tudo quando é lá, trem, não era fácil o deslocamento era muito difícil, então acabava sendo mais caro, muito mais complexo, tinha que se dormir no local, então era chamado roças mesmo. Então esse processo, ele em todo axé, em todo culto de axé, ele ganhou uma espécie de DNA, o DNA do isolamento, o DNA de cada um por si. Não havia como se ter o que se tem hoje, federações, associações, grupos e tal, não podia se ter, cada um tinha que fazer o seu quietinho, cada um tinha que fazer o seu na sua, e mesmo assim correndo o risco de ser enquadrado como contraventor. E posteriormente, para amplificar isso, veio em 1924, né, veio o Caboclo Mirim, com Benjamin Gonçalves de Figueiredo, e trouxe mais ainda essa força, vamos dizer assim, força social, a qual houve uma pressão, e o próprio Getúlio Vargas, que gostava do meio, concedeu que tirassem do Código Penal a questão da contravenção. Então passou as religiões de Umbanda, a religião de Umbanda, que então já a religião, ou seita na época, não era mais contravenção penal. E aí o candomblé embarcou muito nisso, por isso que tem a chamada Umbanda traçada, tal, que muitos terreiros de candomblé começaram a colocar como se fosse Umbanda para poder fazer a sua. Até que depois o candomblé também saiu, tiraram definitivamente, aí o candomblé assumiu a sua parte, mas aí já estava a chamada mixigenação, ou traçado, como queiram, né? Já estava aí. Da mesma forma que mesmo depois disso, a perseguição ainda continuou por muito tempo, tivemos muita perseguição em cima disso, os próprios evangélicos, quando começaram a crescer, já começaram em cima. Eu me lembro que os evangélicos, quando começaram, não tinha negócio de música, não tinha nada disso. E eu me lembro que eles falavam muito, eu era garoto, eles falavam muito dos nossos atabaques, dos nossos instrumentos, e eles diziam que tocar esse tipo de coisa era coisa do demônio, tocar instrumentos de percussão, se era música na igreja, era coisa do demônio. Aí o que acontece? Hoje eles têm banda, tem gospel, tem não sei o que, tem não sei o que mais. Acabou, né? Tudo existe de acordo com o seu interesse. Então agora bater, tocar, cantar, fazer o que quiser, não é mais coisa do demônio. Isso é só um aporte do interessante da história, né? Como é que as coisas vão mudando. Então a conclusão é que, sim, isso ficou no DNA. Por quê? Porque hoje nós não precisamos mais nos esconder. Hoje nós não precisamos mais nos isolar. Hoje nós estamos num país laico e podemos, entre aspas, professar nossa religião como quisermos, né? Desde que tenhamos que cumprir para os termos direitos, cumprir os nossos deveres, né? Até aí tudo bem. Mas então, porque está no DNA, isso acabou passando oralmente, acabou passando no sentido de aprendizado, é muito forte essa coisa. Então, assim, a cultura de nascença dessas duas religiões, do axé num todo, da necessidade do isolamento inicial, deu continuidade cultural. E é preciso quebrar esse paradigma, é preciso quebrar essa corrente, que ela foi útil até no passado, e hoje eu entendo um pouco mais a síndrome de Teflon, mas hoje não tem mais essa necessidade. Hoje nós podemos raspar esse Teflon,
podemos tirar esse Teflon para nos aderirmos, para nos aglutinarmos, para podermos agora crescermos definitivamente e termos definitivamente uma identidade própria, né? A Umbanda precisa ter a sua identidade própria, se desvinculando um pouco mais de kardecismo, se desvinculando um pouco mais de catolicismo, né? Perdendo um pouco mais essa aderência que houve do sincretismo. Isso sim, houve uma aderência muito grande por necessidade, né? Houve uma necessidade. Então hoje é preciso, mas a cultura já está muito enraizada, o sincretismo já está muito enraizado, as muletas de outras religiões já estão muito enraizadas, a dependência das outras crenças, como se quase que pedindo um favor ao catolicismo, quando quase pedindo um favor ao kardecismo, como quase pedindo um favor a outras religiões para que nós sejamos umbandistas, para que nós sejamos candomblecistas. Mas não, tem que ser das igrejas e tal. Então a gente tem que largar hoje desnecessário esse conceito de termos necessidade de estarmos vinculados a outra religião. E a síndrome de Teflon, a conclusão que eu cheguei é essa. Nós precisamos falar de história para falarmos de Umbanda. E mais uma vez juntos falamos de Umbanda por Mauro Simões. Espero que tenham gostado, porque é um assunto que eu gosto muito, que é a história. Lógico que eu falei muito raso e tentando ser o mais rápido e mais breve possível. Mas se gostaram, dá lá um ok, se não gostaram também, para poder ter uma noção daquilo que a gente fala. Mas hoje um pouco de história, falando de Umbanda por Mauro Simões, e vamos largar, vamos raspar a síndrome de Teflon, tá bom? Meu axé, meu saravá na lei para todos. Um grande abraço.